com o formato novo, já tendo começado já faz um tempinho, já tem há mais ou menos umas 2 semanas que Light Overdrive saiu, o pessoal sempre me pergunta, Judeu, quais hand traps são boas, contra que deck eu uso tal hand trap, onde eu dou cada interação, e eu deixei trazer uma coisa interessante pra vocês hoje, inspirado num vídeo que o MST TV faz, que é um canal gringo, que é uma tabela que tem basicamente todas as hand traps do formato e todos os decks do formato. Isso aqui é só a primeira página, vou passar por todas as hand traps mais relevantes e pelos decks mais relevantes, não por eu dizendo que esses são os decks mais relevantes, mas pelo Yu-Gi-Oh! Scope. E de acordo com o Yu-Gi-Oh! Scope, esses são os decks mais relevantes, né? Os 5 decks mais usados do DB no momento são o Triplicate Zoo, o Zodiac Puro, o Dinossauro, o Cyber Angel, Drytron Herald, que é o Drytron, né? E o Dragon Link, que tá separado em vários lugares, né? São os decks mais usados do momento. Então, eu vou fazer aqui uma tabela falando contra... quão boa é cada hand trap contra esses decks aqui. E basicamente dando um tutorial de onde usar, onde eu acho que é o melhor lugar pra dar o melhor spot, né? Começando com a Ashe. A Ashe é boa contra o Drytron. Ela é boa contra o Triplicate. Ela é mais ou menos contra o Dragon Link. Ela é boa contra o Dinossauro e ela é mais ou menos contra o Zoo. Vamos passar um por um, né? Começando com o Drytron, você geralmente quer dar a Ashe no Alpha ou no acesso da Benten. A melhor carta do Drytron é a Benten. Você não quer deixar o cara chegar na Benten, porque quando ele chegar na Benten começa a dar ruim. Então, você quer dar no Alpha, se o cara tá usando uma build de Extra Foolish, você pode dar no Extra Foolish. Outro alvo bom pra dar na Ashe é o Preparation, o Pré-Preparation of Heights, né? Que tem bastante Drytron usando atualmente. E vai buscar o Herald médio, que é o Herald of Perfection, mais a dar um Herald, né? Contra o Triplicate, a Ashe também é boa. Ela não é tão boa contra... como é que nem o Drytron. O Drytron é um deck, ele é um pouco mais forte pra hand trap do que o Triplicate, né? Mas contra o Triplicate, tem vezes que você dá a Ashe no Fractal e o cara passa e perde o jogo por causa disso. Tem vezes que o cara precisa que o Fractal resolva pra fazer alguma coisa. Eu já vi gente dando Ashe no Nerval depois que ele dá Fractal, manda Kit e Nerval, faz essa ordem, né? Fractal, mandando Kit, mandando Nerval e tenta buscar esse dash aí. Eu não concordo muito com isso. Eu sou fã de deixar o Grave do Triplicate o menos lotado possível. Porque, beleza, já vai ter usado o efeito do Nerval do Grave, mas se ele tiver um Triplicate na mão, ele dá normal summon, Bunny 3 ou Bunny 2 e começa a jogar, né? E consegue jogar sem muito problema. E é por isso que eu consigo. É por isso que eu prefiro dar a Ashe no efeito fractal de mandar. Eu acho que é o lugar perfeito pra dar, porque ele não vai lotar o Grave e você já vai gastar um dos melhores efeitos, né? A próxima. Contra o Dragon Link é estranho. O Dragon Link, ele tem um problema que ele não toma hand trap de pouco impacto, né? Isso tá separado mais ou menos em hand trap de pouco impacto e hand trap de high impact. Ele não toma as hand traps, tipo, ele toma Ashe e geralmente ele ignora. Tem lugares que são legais da Ashe. Eu perguntei pro Raish, que jogou muito tempo de Dragon Link, e eu perguntei, Raish, onde você dá Ashe contra o Dragon Link? Ele falou, eu sou fã de dar Ashe o mais rápido possível. Então o cara começa, dá Kick Launch, dá Ashe. Isso que o Raish me falou. Raish, que é um grande jogador, ele sabe do que ele tá falando. Contra o Dragon Link, eu também sou fã de dash no Elp. Se você abre de combinação de hand trap Ashe Nibiru, o que eu gosto de fazer é esperar o cara colocar o Seal, o Elp e mais alguma coisa com seta. Aí você dá o Nibiru e depois você dá Ashe no Seal. Outro alvo muito legal pra Ashe, que eu gosto muito, é a Chaos Space. Tem vezes que você vai dar Ashe na Chaos Space e o cara vai passar. Mas isso é raro de acontecer. Então acho que esses são os melhores alvos, mas no geral, a Ashe não é tão boa assim quanto o Dragon Link. Quanto o Dinossauro, a Ashe é absurda. A Ashe tem que guardar pro Misk. Eu acho que esse é o melhor spot que você pode dar. Ou no Misk ou no Baby. Essa é a resposta de como você ganha Dinossauro. O cara não é Soul Raptor, você dá Ashe. Não dá Ashe. Você espera, ele pode buscar o Misk, ele pode descartar o Misk. Quando ele banir o Misk, você dá a Ashe e pronto. Também é bom de dar no Baby, mas só isso. Em qualquer outro slot eu acho estranho. Talvez, dependendo da situação, na pílula seja um spot ok de dar. Mas, geralmente, eu acho que no Misk e no Baby são os melhores spots. Se você tem outro jeito de lidar com o Misk e com o Baby, tipo Khaled, outras assim de trap diferentes, talvez você pode guardar pra dar na pílula. Talvez você possa fazer isso. E contra o Zoo, a Ashe eu acho bem mais ou menos. Eu só não coloquei ela aqui como ruim, porque tem alguns lugares interessantes de dar, tipo no Desires.
O Zu é um deck que depende bastante do Zero resolver pra gerar bastante vantagem, ficar com mais carta na mão, pra ele ter um pouco mais de fôlego, porque é um deck que é um pouquinho mais fraco do que o resto. Então, a Ashe na Zaires é bom. Às vezes você dá a Ashe na tank também, mas o cara sempre tem o Zu na mão. Mas são os únicos slots, por isso que é bem mais ou menos, é bem pior do que no Dragon Link, por exemplo. Veiler e Impermanence, né? As duas fazem basicamente a mesma coisa, por isso que eu agrupei as duas juntas. Assim. Contra o Drytron é bom. Contra o Tribigate é bom. Contra o Dragon Link é ruim, é bem ruim. Contra o Dinossauro é bem mais ou menos, porque depende da build. E contra o Zu também é ruim. Contra o Drytron, os melhores spots pra dar a Veiler e a Impermanence, que estão ficando bem populares por causa desses dois decks nos melhores do formato, são na Diviner e no Mubeta, que é o XYZ. Se você tá na Diviner of Heralds, que é a carta nova da Liov, o cara não vai conseguir mandar o Herald pro Grave, não vai conseguir gerar vantagem, não vai conseguir fazer um rank 6, que é a Beatriz, que vai mandar a Eva pro Grave, que vai banir carta, vai gerar carta. É um spot bom. E se você no Mubeta também, ele não consegue jogar, porque grande parte do combo envolve ele fazer o Mubeta, dar efeito do Mubeta pra mandar um Drytron do deck pro Grave, e depois ele começar a desassociar os materiais pra fazer os tributos com a Meteonis, né? Essa é a ideia do Drytron, e se ele tá negado, ele não consegue fazer nada disso. Então fica muito, muito estranho. A gente tá testando ainda, a gente do time tá testando ainda, se o melhor spot é no Mubeta ou na Diviner. Eu acho que no Mubeta dói um pouquinho mais do que na Diviner, mas fica aí pra vocês chegarem na conclusão 100% disso. Isso ainda é uma coisa que tá sendo definida no formato, como os jogadores estão jogando em volta e tudo mais. No Tribligade, você dá... se o cara tá jogando de Tribligade Zug e ele começa combando, eu gosto de dar a Veiler / Impermanence na Ferigite depois que ele traz os 3 Us, né? Se ele começa com o normal Summon Rato, dá efeito, Mila, traz 3 bichos pro campo com a Chakanai, com aquele combinho básico que acho que todo mundo conhece. Eu gosto de dar Impermanence depois que ele faz a Ferigite pra dar expressão da mão. Outro lugar bom pra dar Impermanence é quando, sei lá, ele começa com Fractal. Se ele começa dando Fractal, mandando um monte de coisa, lotando Grave, dando uma summon de um Tribligade, bane tudo, você vai lá, dá Impermanence e o cara às vezes fica numa posição muito ruim. Contra o Dragon Link, ela é só estranho. Não tem muito slot bom pra dar. Eu acho que você consegue dar no Seifert. Talvez consiga dar no Striker Dragon e fazer alguma coisa. Mas não adianta. Não lida com quase nada. Não lida com quase nada. Por que contra o dinossauro é médio? Se o cara tá jogando dinossauro puro, com a variante normal do dinossauro de Anti-Light Overdrive, eu acho que é estranho. Eu acho que fica bem ruim. É bem ruim. Agora, se o cara tá jogando com a variante de Scrap, tem alguns slots interessantes pra dar. Você pode dar, por exemplo, a Veiler ou a Impermanence no Scrap Wyvern. E isso é uma interação muito boa, porque ele depende muito do Scrap Wyvern resolver, dar Special Summon do Scrap Raptor do Grave, estourar, dar Special Summon do deck, e gerar essa vantagem aí. Ele depende bastante disso. Então se você consegue dar a Veiler e a Impermanence ali, o cara às vezes vai parar. Dependendo da mão do Dino, se ele não abre com Misk e ele abre de Lost Road, você dá em Lost Road, se ele não abrir com Misk, ele vai passar, dependendo da mão, né? E contra o Zu é estranho. Tem uma aplicação que eu consigo ver sendo boa, que é o cara faz o Borbol, da final da main phase você dá Ashe, ou você dá Ashe não, desculpa, você dá a Veiler no final da main phase, e ele não vai conseguir bater direto. A Impermanence talvez seja um pouquinho melhor do que a Veiler, porque você consegue dar na Battle Phase no Bor, mas se você dá a Veiler no Bor, ele vai lá, faz outros tipos aí, pronto, não se preocupa muito com isso. Ele pode fazer uma Trident, passar com uma Trident, mas isso não é uma coisa que é muito relevante. Próximo aqui é o Gama. O Gama é bom contra tudo. O Gama é uma boa hand trap. Contra o Drytron, ele funciona que nem a Ashe, que nem a Veiler, você dá nos mesmos lugares que eu falei. Você pode dar o Gama pra negar o Alpha, que eu acho que é um Gama muito forte, inclusive. Gama negando o Alpha é muito, muito bom. Você pode dar na Diviner, se ele começa com normal Diviner. Você pode dar em tudo o Gama, né? Ele é muito bom. Contra o Tribligate, você dá nos mesmos slots que eu falei todas as hand trap, você pode dar no normal summon quando ele vai banir cards. Aqui você pode até dar no rato. Você pode dar no normal summon do rato efeito, que é dar o Gama pra ele não conseguir combar. Inclusive eu acho que é uma ideia interessante, porque ele vai ser forçado a jogar, por exemplo, via Keras, e ele já faz um campo muito pior. Mas todas as coisas que aplicam pra essas hand traps vão aplicar pro Gama, que ele é uma hand trap genérica, né? Ele nega literalmente tudo. O Dragon Link é diferente dessas outras interações. O Gama você dá no Striker Dragon. No Striker Dragon é muito bom o Gama. Se o cara não acessa o Boot Sector, às vezes ele perde o follow-up dele. Às vezes sem o Boot Sector ele não consegue jogar. Tem muita mão do Dragon Link que ele olha e fala, beleza, a minha mão comba se eu buscar o Boot Sector. Então você dá o Gama no Striker Dragon e pronto. E por que Ashe e Veiler não funcionam? Porque quando você dá o Gama, você vai tirar o Striker Dragon da mesa.
Então, se ele tiver um follow-up, ele ainda consegue fazer Seal ou o Romulus pra pegar Ravine, esse tipo de coisa, né? E quando você tem o Gama, ele não consegue fazer isso, porque você vai tirar o Striker Dragon da mesa. Contra o Dinossauro, mesma coisa que Ash Impermanence, você vai dar no... mesma coisa que Ash, no caso, você vai dar no Misk e no Baby, sempre. Mesma coisa. E contra o Zu, o Gama é muito bom, porque o Zu tem problema com... tem nome de barragem, né? Então, se ele dá normal summon do Blade, dá efeito, dá normal summon do rato, dá efeito, você dá o Gama e pronto. Ele fica numa posição muito ruim. Porque já gastou normal summon, ele só tem um normal summon por turno, a barragem tá limitada, então não é sempre que ele vai abrir. Você dá isso aqui na normal e pronto. Ou você dá isso aqui no primeiro efeito de Zu que ele trouxer. Tipo, do efeito da Shaka é Gama, do efeito da Tiger, Gama, pronto. E a próxima hand trap aqui é a Belly. A Belly é boa contra o Drytron, porque a Belly funciona mais ou menos que nem uma Ashe. A Belly vai conseguir negar... a Belly vai conseguir negar o Alpha, vai conseguir negar o Zeta, vai conseguir negar todos os bichos do Grave, que é coisa importante, né? É os melhores slots pra dar a Ashe, então ela funciona contra o Drytron, e ela funciona contra o Tribigate porque ela nega Revolt, que é a melhor carta do Tribigate. A Belly é muito boa contra o Tribigate porque se dá ela na Revolt, e a Revolt é a principal carta do deck. Se o cara não resolve a Revolt, ele fica numa posição muito, muito estranha. Porque o turno inteiro dele é focado, eu já tenho Revolt, então vou jogar de X maneira. Eu não tenho Revolt, eu vou jogar pra pegar a Revolt e setar ela e ganhar o jogo dando a Revolt. Agora, contra todos os outros decks do formato, ela é estranha. Contra Dragon Link, ela é bem mais ou menos, tipo, não vou falar que ela é horrível, porque você consegue dar a Belly na Guard Dragon, né? E negar a Guard Dragon e ela sai do campo e pronto. E só. Contra o Dinossauro, eu acho que não tem nenhum slot que eu consigo pensar que é bom. Tipo, eu acho que o único slot que dá pra dar no Dinossauro a Belly, eu posso estar enganado, é no Oviraptor tentando dar Splash do Grave. Eu acho que esse é o único slot que eu consigo pensar da Belly no Dinossauro, só não é bom o suficiente. Isso não é bom. E você pode dar nas coisas de Scrap. Você pode dar na Scrap Chimera, ou no Scrap Wyvern. Mas contra o Dinossauro puro, que é a build que tá mais popular, é bem ruim. E contra o Zodiac também, isso aqui não pega nada do Zu. Sei lá, isso vai pegar a Shaka Nine, mas ele não precisa resolver a Shaka Nine pra jogar. Isso vai pegar, sei lá, o Monster Reborn, mas ele não precisa do Monster Reborn pra jogar. Esse tipo de coisa. Continuando assim de traps de low impact, tem agora o Psycho Reader, que vai ser rápido de falar, porque o Psycho Reader é horrível contra tudo menos contra o Drytron, que é insano, né? Contra o Drytron, pra quem não sabe como é que funciona o Psycho Reader, o Psycho Reader, você vai lá, você bane 2 Light do Grave, e como que funciona os Drytron? Se o cara dá efeito por exemplo, do Alpha, tributando a Benten, e você dá em chain o Psycho Reader, você pode banir o Alpha do Grave e a Benten, e a Benten não vai resolver porque ela não tá no lugar certo que ela devia estar pra ativar. Ela saiu do local de ativação, ela não consegue ativar. Então, contra o Drytron é muito, muito bom. Você consegue banir 2 Drytron e deixa em uma posição muito estranha. Só contra todo o resto do formato, ele é ruim. Por que eu coloquei o Psycho Reader aqui, sendo que isso é tão óbvio? Isso é uma coisa que é óbvia, né? Eu falar, ele é bom contra o Drytron, ruim contra o resto. Por que eu não acho que o Psycho Reader é uma hand trap muito boa esse formato? Esse formato tá muito diverso. Pra quem viu minha tier list, tem acho que uns 10 decks mais ou menos que conseguem jogar de maneira competitiva. E o Psycho Reader só consegue lidar com um desses decks. Então não é bom, não é uma hand trap genérica. Eu acho que hand trap genéricas estão ganhando muito espaço nesse formato. Mas, se o seu deck tem muito problema pra lidar com o Drytron, que é, acho que o deck mais popular do formato, ou o segundo mais popular do formato que você vai ver em torneio, o Psycho Reader fica muito, muito bom, né? Ele começa a ficar muito bom porque se a única bad match do seu deck do formato é o Drytron, coloca que pronto, se resolve a pior bad match, né? A próxima step que a gente tem aqui é a Ogre. A Ogre é ruim contra o Drytron, tipo... Eu acho que dá pra dar no Mubeta e ficar estranho, mas eu não acho que é suficiente. Ela é ruim contra o T-Brigade, tipo, você consegue dar no rato e meio que parar, e meio que impedir essa jogada, mas não é bom o suficiente. Contra o Dragon Link também não é bom o suficiente, porque ela não nega. Contra o Dinossauro, ela é mais ou menos porque você consegue dar na Lost Road. Só que se o cara joga bem, que é o que eu imagino que as pessoas, se você tá jogando um torneio, se você quer jogar em nível competitivo, você tem que imaginar que as pessoas vão jogar bem. O Dinossauro vai sempre, se ele tiver um Misk, ele vai dar o efeito do monstro como Chain Link 2 pra impedir pra jogar em volta de Ogre, né? Pro Lost Road não tomar Ogre, ele vai dar Lost Road Chain Link 1, Chain Link 2 efeito do meu monstro e pronto. Então por isso que é mais ou menos, dá pra dar na Ogre, não é a melhor interação de todas, mas é possível. E contra o Zu, ela é boa porque ela funciona que nem o Gama, né? Você vai tirar o Zu do campo e o cara depende muito do normal summon. Mas é basicamente isso. O Meister. Ele é bom contra o
o Drytron, porque ele funciona que nem uma Ashe e que nem uma... Isso não é que nem uma Ashe, ele funciona que nem uma Belly, que ele vai negar o efeito do Drytron no Grave, e ele também nega Benten, então ele é ok. Você pode dar o efeito da Diviner depois que ela manda o Herald, e você nega o Herald, você pode dar depois da Diviner mandando o Nits, e você nega a Nits quando ele vai estourar uma carta sua. Então ele funciona, você pode negar Benten, você consegue negar Natasha do Grave pra banir e roubar uma carta, então você consegue dar bastante slot, então é uma carta ok. Contra o Tri-Brigade é bem mais ou menos, e por que é bem mais ou menos? Ele funciona às vezes que nem uma Ashe. E o cara vai dar o nervo, mas ele funciona que nem Ashe quando você vai dar Ashe no Nerval, né? Então ele vai dar efeito fractal, vai mandar a Kit, vai mandar o Nerval, você dá o Maester no Nerval, e o cara fica numa posição um pouquinho chata, mas ainda com o Grave cheio, por isso que é mais ou menos. E acho que esse é o único slot mais relevante do Maester. O do Dragon Link, acho que não tem muita coisa que possa fazer. Você consegue dar, tipo, sei lá, no efeito de buscar do Black ou do White, ou no efeito do Safer te banir, pegar o Levenir pra mão, mas no geral não é muito bom. Contra o Dino é absurdo porque, como eu falei, todas as interações do Dino revolvem em torno de você banir o Misk ou se dá efeito Baby no Grave. Você dá o Maester ou no efeito Misk ou no efeito Baby e pronto, é insano. E contra o Zu não tem nada que ativa no Grave, né? Não tem o que fazer, eu tô falando do Zu puro, não do Zu Eld. E contra o Zu Eld também não é muito bom, tá? O Crow contra o Drytron, ele é bom porque funciona que nem o Psycho Reader, né? Você consegue dar tanto na Benten, quanto dá no Drytron que tá tentando dar Special e parar a play dele, né? Contra o Tri-Brigade já fica um pouquinho estranho, porque banir um do Grave muitas vezes não é suficiente. Tipo, às vezes, dependendo da mão do cara, ele precisa banir uma quantidade específica. E se você dá o Crow lá e bane, talvez funcione. Mas aqui é um pouco estranho, não é bom o suficiente. Contra o Dragon Link também é bem estranho, tipo, tem alguns spots que talvez funcione, talvez você consiga dar Enchain ao alvo da Guard Dragon pra banir, você consegue dar num Rocket que ele quer pegar pra mão com Striker Dragon, alguma coisa assim, mas também não é suficiente. É usável, não vai fazer muita coisa, mas é usável. Contra o Dinossauro, ele é bom porque você bane o Misk. E não deem o Crow em Chain ao Misk, tá? Se o cara dá efeito do Misk da mão, não fala Chain Crow. Você fala, beleza, pode resolver. Chain Crow, na resolução vou dar efeito do Crow e banir o Misk. Por que isso? Porque você pode dar 2 Misk na mesma Chain. Então, se o cara tem 2 Misk, e ele dá Misk, você dá Chain do Crow, ele pode levar outro Misk da mão e pronto, você gastou uma carta pra absolutamente nada. Então, espera resolver, você dá no Misk e ele fica numa posição estranha, ele vai precisar jogar de maneira diferente, vai precisar, por exemplo, dar normal Summon Raptor pra mandar o Misk pro Grave, e aí já começa a ficar muito estranha a situação dele, mas é bom no geral. Contra o Zu, não faz nada. Contra o Zu, o Crow não faz absolutamente nada, tipo, você consegue, sei lá, tirar o alvo da Shaka, você consegue tirar o alvo da Tiger, mas não é suficiente, né? E aí, o último grupo de Hand Trap que eu tenho separado aqui pra vocês são as Hand Traps de High Impact, são as Hand Traps que basicamente param o turno. Eu acho que o Phantasmain não é uma Hand Trap que para o turno, mas é uma Hand Trap que cava a Hand Trap, e é por isso que eu coloquei ele aqui. Começando com o Draw. O Draw é bom contra tudo menos contra o Zu. O Drytron é um deck que busca 500 cartas por turno. Tem muita mão que você toma o Draw no Drytron e você passa, porque você precisa buscar carta. Tem 3 Drytron que buscam carta, e você também usa Pre-Preparation, você usa a Diviner pra mandar Herald, você usa Eva, você usa Prosperity, você usa Pre-Preparation. Tem 550 milhões de cartas do Drytron que querem buscar. O turno do Drytron envolve buscar. E se você dá o Draw, ele simplesmente para. Contra o Tri-Brigade, ele também é bom, porque o Tri-Brigade não tá mais jogando do jeito que ele jogava antigamente, né? O Tri-Brigade Zu. Ele não tá jogando em volta de dar Trap Trick pra setar Revolt. A maior parte dos Tri-Brigades estão jogando sem Trap Trick, então eles ou abrem com Revolt ou eles precisam buscar. Então se ele começa, por exemplo, dando Tank, busca um bicho, ou do Nerval do Grave, busca um bicho, você dá o Draw e ele não consegue buscar Revolt. E se não consegue buscar Revolt, fica muito mais fácil de lidar com o campo dele, porque a melhor carta do deck é a Revolt. E se o cara não tem a Revolt, porque ele não consegue buscar com a Bear Broom, fica mais fácil. E o Draw também tem interações que ele não deixa ele dar o Mulligan com a Ferigite, que ajuda a pegar a Hand Trap pra mão. Não consegue buscar depois de Tank, não pode dar Nerval, não pode buscar muita coisa. Então acho que é muito legal, não pode dar o Desires. Então tem bastante lugar bom pro Draw. Quanto o Dragon Link também é bom, porque o Dragon Link toma Hand Trap de High Impact. Você não vai dar o Draw no Dragon Link, ele vai parar, que não é que nem o Drytron.
Mas vai ficar estranho, porque ele quer buscar muita carta, né? Ele quer buscar o Boot Sector. Então, quando ele tem Chaos Space, ele quer buscar o Chaos Space. Ele quer passar pelo Romulus pra pegar Ravine pra mão e buscar, com o Halter que vai mandar pro Grave, coisa assim, né? Ou ele quer trazer um Brotar pra buscar um Devenir. Então, se dá o draw, fica um pouquinho estranho pra ele, mas ainda consegue jogar. Contra o Dinossauro, se dá o draw e o Dinossauro às vezes passa, porque o Dinossauro também é um deck que precisa buscar muito. Ele precisa buscar com o Oviraptor, ele precisa buscar com o Fossil Dig pra ter uma mão que não brinca e usar Prosperity. O Scap Raptor busca Quimera. E tem o Archosaur que busca Pílula. Então é muito bom. Contra o Zu, não é muito bom não, porque, tipo, os únicos searches do Zu são com a Tank e com a Desires. Eu acho que são os únicos searches que eu consigo lembrar de cabeça. É com a Tank e com a Desires. Se você dá o draw depois da Tank, ele não vai dar Desires, né? Ele vai guardar o próximo turno sem problema, não é que ele vai... Ele vai passar de Trident, vai fazer o campo do Zu, vai fazer o Zeus que tá indo segundo. E se você dá na Desires, o cara não vai dar Tank, mas ele já vai ter o Zu na mão, provavelmente, porque ele usa 25 Zus nesse deck que sempre abre com o Zu. Então, só é ruim contra o Zodiac. A Lancea, ela é ruim contra o Drytron. Ela é média contra o Brigade. Ela é média contra o... Ela é média pra boa contra o... Ela é média pra boa contra o Dragon Link. Ela é boa contra o Dinossauro e contra o Zu. Vamos lá. O Drytron não bane muita carta. As únicas interações do Drytron que bane são a Eva, que ele não precisa dar. Ele não precisa da Eva. Não no turno, pelo menos. Ele pode buscar a Eva pra mão e depois ir lá e descartar com o Herald e negar, e depois banir no seu turno, onde você não tem a chance de dar a Lancea. Isso é uma coisa que os jogadores de Drytron estão fazendo atualmente. Eles estão jogando mais em volta de passar com a Eva na mão, em vez de mandar a Eva pro Grave e buscar 2 laranjinha, porque aí eles jogam do mesmo jeito, né? Eles vão passar com a Eva na mão, eles descartam, buscam 2 cartas, e basicamente é a mesma coisa. E nesse jeito eles não tomam a Lancea. Tipo, se dá a Lancea, ele não vai conseguir banir com a Natasha, mas tipo, tá, não importa, porque simplesmente não é relevante. Não é relevante. Contra o Tri-Brigade. Vai ter gente que vai achar, Lancea é insano contra o Tri-Brigade, Lancea é insano contra o Tri-Brigade. Eu não acho que é tão bom assim. Eu acho que dá pra usar. Eu não acho que é absurdo contra o Tri-Brigade. Porque, beleza, fica estranho ele jogar sem banir as coisas do Grave. Fica um pouquinho estranho, mas ele ainda consegue fazer plays. Ele ainda consegue fazer plays de Link 2, fazer Ferigite, dar Expresso Mundo na mão e passar com alguma coisa, né? E setar um monte de carta ou ter um monte de interação na mão. Esse que é o problema, eu não acho que ela faz o suficiente. Talvez ela seja... Eu acho que ela é média pra boa contra o Brigade. Mesma coisa que contra o Dragon Link. Ela não é tão boa, por exemplo, contra o Dinossauro, que se dá Lancea, o cara perde e o cara passa o turno inteiro, né? O cara ainda consegue jogar. Mas é ok. Não é horrível, mas é ok. Contra o Dragon Link, ela é média pra boa também. O Dragon Link quer banir carta, ele quer banir as cartas com os Chaos, né? Quer banir a carta com o Levenir, quer banir a carta com o White, com o Black, com o House Space, quer banir o Seyfert, Tide pra jogar pra follow-up. Tem bastante carta que ele quer banir, mas sozinha não faz muita coisa, porque pra fazer alguma coisa, ele precisa ter aberto com uma mão que joga com os Chaos, e os Chaos estão limitados, fora as 3 Chaos Space. São 5 cartas no deck que deixam você jogar disso. Não é uma quantidade muito grande. Então, tipo... Funciona de vez em quando. De vez em quando você vai dar uma Lancea e vai ganhar? Talvez sim. Mas a maioria das mãos, o Dragon Link meio que não precisa banir as cartas pra jogar e ainda consegue passar com o campo full dele. Contra o Dinossauro é absurdo. O Dinossauro precisa banir o Misk pra jogar, precisa banir com a Pílula pra jogar e precisa banir com o Tirano pra jogar. É simplesmente muito, muito bom a Lancea. Você vai dar a Lancea contra o Dinossauro e o Dinossauro muitas vezes vai passar e não vai conseguir fazer nada. E contra o Zu, a Lancea simplesmente não faz nada. Tipo, o cara não vai poder dar o Desires. Foda-se. Ele não precisa dar o Desires pra jogar, né? O Phantasmay, ele é ruim contra o Drytron, é ruim contra o Dinossauro e é ruim contra o Zu. Eu acho que isso aqui não precisa explicar muito, né? O Drytron não faz muita play de Link, o Dinossauro também não, o Zu muito menos. Mas ela é boa contra o Tri-Brigade e contra o Dragon Link. Você desce o Phantasmay contra o Tri-Brigade, e ele é um bicho grande. Isso é uma coisa boa dele. Ele é um bicho grande que consegue bater, por exemplo, por cima do Double Dragon, e ele não vai dar efeito pra negar. Ou você consegue bater por cima da Polusa quando ele faz pra 3? Você consegue bater cabeça na Polusa quando ele faz pra 3. E lidar com a Polusa, seu deck não consegue lidar muito bem com ela. E força interação. Ele força ele, por exemplo, dá o Shuragi aqui. Ele força isso. E que é legal, ele vai cavar carta e você precisa de vantagem contra o Tri-Brigade, que é um deck que gera muita vantagem. É um deck que joga muito bem em tentar controlar os seus recursos, né? E contra o Dragon Link, vai ter uma hora do combo Dragon Link, ele vai colocar 3 Link na mesa, você desce o Phantasmay, você compra 4 cartas e volta 3 pro deck. Se Graceful Cherish, que é uma carta que compra 3,
tá banida, o Fantasmeio comprando carta comprando 4 é completamente absurdo, né? E deixa você chegar nas outras steps boas, né? Deixa você chegar no Nibiru, deixa você chegar na Ashe. Se você tá usando Dark Lunomor, você consegue chegar na Dark Lunomor. Então, no geral, é muito forte contra o Dragon Link. Você compra 4 cartas e você vai chegar na carta que você precisa. Você vai chegar em alguma das cartas que você precisa, você compra 4 cartas. E pra finalizar, tem o Nibiru. O Nibiru é bom contra o Drytron. O Nibiru contra o Drytron, eu acho que você dá o mais cedo possível, é onde eu recomendaria dar. Você dá o mais cedo possível pra não dar chance dele fazer a Polusa, não dar chance de colocar o Negate. E muitas vezes não tem como jogar em volta do Nibiru. Tem vezes que ele vai ter o Heraldzinho laranja na mão, tem vezes que vai ter o Heraldzinho laranja na mão. E é assim que joga em volta de todas as handtraps que toma todas, né? Mas o Nibiru é bom contra ele. Ele é um pouco pior contra o Tri-Brigade porque ele não comita muito recurso antes de fazer a Polusa. Ele começa fazendo a Polusa. Ele faz a Polusa cedo, que é isso que eu quero dizer. Tipo, tem alguns slots que consegue dar pra não deixar ele jogar. Até tem, tipo, se você dá depois que ele faz o combo de rato, coloca os 3 bichos na mesa e dá o Nibiru lá, que acho que aí já vão ter 5 dos 5 summons. Às vezes ele para, mas dependendo da mão, se tiver um Keraz mais continuação, ou algum jeito de trazer um Tri-Brigade pra mesa, ele vai só ignorar, vai continuar combando e vai continuar jogando. Então por isso que é mais ou menos. Contra o Dragon Link, o Nibiru é bom. Tem vezes que todas as handtraps tem vezes que o Dragon Link vai ignorar. Por isso que o Dragon Link foi tanto tempo no melhor deck do formato. Tem muita handtrap que ele vai olhar pra isso e vai simplesmente falar, tá, eu vou ignorar a handtrap, vou continuar jogando, vou terminar com full combo. Mas o Nibiru combinado contra a handtrap é geralmente suficiente pra parar o Dragon Link. Por exemplo, o Nibiru mais Ashe muitas vezes para o Dragon Link. O que é muito, muito legal. Eu gosto de dar o Nibiru dependendo da situação. Dependendo da situação, tem 2 slots pra dar o Nibiru, que são os melhores, na minha opinião. O primeiro é quando você sente que ele vai trazer o Brotar. É naquele combo que ele vai chegar, que vai ter o Link 2, o Elp dando Special Summon e mais um Link apontando pra algum lugar só pra dar esse Summon do Elp. Se ele já passou pelo Safety, já passou pela Chamber e já passou por um Rocket, a play ali é que ele vai dar Special Summon do Brotar e dar efeito. Nessa situação, você espera ele dar Special Summon do Brotar. Quando ele der efeito do Brotar, você dá o Nibiru em Chain, porque aí você vai limpar o campo inteiro e o Brotar vai tentar resolver o máximo possível, então ele vai descartar uma carta e não vai buscar. Então você vai dar o Nibiru, você vai forçar um descarte da mão dele e ele não vai buscar carta nenhuma. Outra situação é você dar em Chain o efeito do Elp naquela situação, antes dele trazer o Brotar, né? Isso pode ser quando você sente que não vai trazer o Brotar, quando ele precisa trazer a Chamber, ou trazer um Rocket, qualquer coisa assim. Você dá o Nibiru e ele vai dar efeito do Seal, continuar jogando, mas ele não vai dar a expressão do Elp, e vai atrapalhar um pouco o turno dele, vai atrapalhar bastante. Contra o Dinossauro, é um pouco irônico, porque a carta de Meteoro não é muito boa contra o Dinossauro, mas ela não é muito boa contra o Dinossauro tradicional, né? O Dinossauro Going Second, de Lightning Storm, de Prosperity. Contra a versão de Scrap é um pouquinho melhor. O Nibiru, que você consegue dar no Scrap Wyvern. Ainda assim, não é muito, muito bom, porque Misk protege, né? Tipo, tem vezes que ele vai jogar errado, o jogador de Dino, e ele vai dar o Misk, jogar, não vai fazer o Douka na main phase 1, vai pra battle phase sem matar, e main phase 2 consegue dar o Nibiru, mas eu acho que você sempre precisa considerar que o cara vai jogar bem. Porque se ele jogar bem, você vai ficar com uma carta morta na mão, né? Então, é estranho, porque ou ele protege com o Misk, ou ele faz o Douka cedo, ou algum Negate cedo, pra não deixar ele tomar o Nibiru, né? E contra o Zu também é médio. Tem jogador de Zu que não joga em volta de Nibiru, e isso é muito comum, muito, muito comum. Mas acho que entra mais ou menos na vibe do Dinossauro, de, você tem que esperar que o cara vai jogar bem. Mas, muitas vezes o cara não vai jogar bem. Muitas vezes. De Zu tem vezes que você precisa fazer o Zeus de 4. E pra fazer o Zeus de 4 materiais, né? O Zeus de 4 materiais, quero deixar isso muito bem claro, seus safados. O Zeus de 4 materiais, você precisa de 5 summons pra fazer. E tem vezes que você precisa necessariamente fazer isso. Você precisa colocar o Zeus de 4 na mesa. E quando ele coloca o Zeus de 4, você consegue dar um Nibiru e pronto. Você limpa o campo sem muito problema. E acho que essas são todas as handtraps mais relevantes. Talvez eu tenha esquecido de alguma. Eu acho que eu não falei do Contact em si. Mas o Contact em si, ele só é bom contra o Tri-Brigade, que ele é médio. E contra o Zodiac desse deck aqui. Contra o resto dele é meio estranho. Mas é basicamente isso.